Oséias, você vai passando aí, né? Os profetas maiores, vai passando Daniel, aí você vai chegar em Oséias, tá bom? Capítulo 4, versículo 6. Se você ainda não achou, diga, espere por mim. Quem achou, diga amém então. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Vamos ler só a primeira parte desse versículo, irmãos, todos. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Você decorou? Pode falar comigo? O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Amém. Obrigado, ó Deus. Teu Espírito Santo me use nesta noite para trazer uma palavra, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades, que venha fazer, Senhor, efeito, Pai, prático e diário na nossa vida, Pai. Isso que eu te peço, Senhor. Abençoe também os que estão, Pai, assistindo através da live, Pai, que possam ser também abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém, irmãos. Eu falei sobre analfabetismo bíblico, fazendo aqui uma analogia, né, a uma expressão que está muito presente na educação do nosso país, não é? Que é o analfabetismo funcional, né? É claro que aí entra questões sociológicas também, de pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, como eu sempre cito aqui, meu pai nunca foi a um banco escolar, né? Minha mãe chegou a estudar até o 2º ano, né? E às vezes pessoas que têm uma capacidade tão grande, conhecimento tão grande da vida, né? Tem experiências. Você deve ter alguém na sua casa, na sua família, um avô, uma avó, de repente uma pessoa já de idade, que não teve oportunidade de estudar muito, mas que tem uma capacidade assim, de uma sabedoria enorme, não é verdade, irmãos? E que às vezes nós nos assentamos aos seus pés para pedirmos conselhos. Isso é muito legal, né? Mas, por outro lado, muitas dessas pessoas terão dificuldade, mesmo com a sua capacidade de experiência, de vida, de fazer, por exemplo, um concurso público, de, conseguir um emprego que se exija uma maior capacidade técnica na área do estudo normal, né, da gramática. Trazendo isso para a questão espiritual, irmãos, nós temos uma gama muito grande de crentes. Eu estou falando, essa palavra é para crentes, tá bom? É para pessoas que frequentam a igreja, pessoas que já têm uma experiência na sua vida com Deus. Uma gama muito grande de pessoas que até têm um certo conhecimento, conhecem a palavra até certo ponto, mas não compreendem a palavra na sua totalidade, né? Pessoas que têm dificuldade de entender, às vezes, coisas muito básicas com relação às doutrinas elementares. Doutrina elementar é batismo, é fé em Deus, é arrependimento, é justificação, é santificação. As pessoas, às vezes, não compreendem muito bem, embora conheçam versículos bíblicos, né? Você deve conhecer alguém que às vezes está afastado do evangelho. Você vai evangelizar essa pessoa e de repente essa pessoa conhece até mais a Bíblia do que você, do que eu, conhece versículos, né? Só que não está vivendo. Por quê? Porque talvez já tenha vivido um dia, mas se afastaram por uma série de motivos, né? Mas principalmente porque a pessoa não compreende que o cristianismo não é tão somente uma religião, é vida com Deus. Voltando ao texto que nós lemos aqui, Oséias está trazendo uma demonstração muito séria, irmãos. Está dizendo que o povo, para o passado, né, mas serve para nós como princípio também, estava sendo destruído porque não tinha o conhecimento.
conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, embora eles tivessem, entre aspas, o conhecimento, né? Mas faltava o entendimento daquilo que eles conheciam. Eu falei sobre os bereanos, né? Que estavam sempre preocupados em examinar as escrituras. Eu falei sobre a questão da cultura gospel, né? Onde, né, houve um tempo em que a pessoa que se dizia crente, irmãos, ele era muito mal visto, essa pessoa era mal vista no meio da sociedade. Hoje nós temos, sem medo de errar, se você pega numa sala de aula aí de, sei lá, de um ensino médio, sem medo de errar, no mínimo 30% daqueles alunos ali são de famílias cristãs. Numa faculdade, talvez a mesma coisa. No meio da sua parentela, talvez várias pessoas tenham também origem cristãs. Você vai para o meio esportivo, para o meio artístico, você vai para o meio empresarial. Hoje confesso aos irmãos que eu fico muito assim encantado quando eu chego num supermercado e está tocando lá uma música evangélica. Alguém já percebeu isso? Muitos. Muito legal, né? E às vezes eu estou no caixa e a moça do caixa está cantando aquela música. Eu acho muito legal. A cultura evangélica, vamos dizer assim, é muito bom que ela esteja presente na sociedade, que ela esteja se espalhando de um modo geral. Mas quando a gente vai um pouquinho mais fundo nessa cultura, a gente vê que infelizmente muitas pessoas que cantam música evangélica, que são frequentadores de igreja, às vezes não compreendem exatamente a essência da mensagem cristã, da mensagem do Evangelho, né? Nós vemos nesse texto de Osés, irmãos, que o povo estava sendo destruído porque não tinha o conhecimento estava ausente, e quando falta o conhecimento, irmãos, isso acarreta uma série de consequências ruins na vida da pessoa. Não estou dizendo que a pessoa vai deixar de ser salva, que a pessoa, sabe, não, mas na vida diária, por causa de uma compreensão errada, irmãos. Nós observamos que, inicialmente, a responsabilidade do desvio do povo é do sacerdote, é do líder. Em primeira instância, né, Deus vai cobrar do líder, irmãos. Se o líder está ensinando que nós devemos barganhar com Deus, se o líder está misturando coisas santas com o profano, se o líder está fazendo alianças políticas espúrias, o povo às vezes vai, as pessoas às vezes vão, e às vezes são até manipuladas, e às vezes até coagidas, embora o povo também tenha responsabilidade, né? Mas Deus vai cobrar do líder em primeiro lugar. Isso quer dizer que muitas vezes se o líder está longe da palavra, as pessoas também estão sofrendo, irmãos, porque vai ser influenciado. Mas o julgamento de Deus não se limita, né, somente aos líderes. As pessoas de um modo geral, os frequentadores de igrejas que se dizem evangélicos, são também responsáveis, né, por seus descaminhos, porque ele ouve, a palavra entra no coração e o Espírito Santo toca. A lei de Deus foi dada para que ela seja observada, né? Como diz em Deuteronômio, é um texto longo, eu não vou ler não, está em Deuteronômio 6, de 1 a 9. E ainda voltando a Osés, irmãos, nós lemos aqui no versículo 9: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei recompensa das suas obras. Quer dizer, pessoas que até tinham certo conhecimento, porque ouviam a palavra, mas não colocavam em prática como deveriam. Um exemplo muito forte disso, irmãos, é quando o povo de Israel sai do Egito. Eles saem, grande milagre, Mar Vermelho se abriu, o exército de Faraó morreu, pereceu, e o povo vai para o outro lado, e começa a jornada, irmãos, que duraria 2 semanas, durou 40 anos, foi muito difícil. E aquele povo ali, irmãos, logo no início, o povo não sabia direito, não conhecia Deus direito, tinha Moisés, que eles tinham certa, ficar um pouco pé atrás com Moisés,
porque estava liderando, né, mandado por Deus. Moisés precisava de uma direção, porque Moisés mesmo não tinha muita noção de como seria aquela jornada. Então Deus chama Moisés até o monte, e lá Moisés fica 40 dias e 40 noites, onde Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E enquanto Moisés estava lá, o povo estava embaixo, aguardando Moisés. Arão, o irmão de Moisés, que era, vamos dizer assim, o auxiliar direto dele. Só que aparentemente Moisés estava demorando. Então eles fizeram um bezerro de ouro. As mulheres entregaram a Arão as joias, os braceletes, os pendentes que elas receberam dos egípcios ao saírem lá do Egito. E aquilo que foi bênção na saída do Egito acabou se transformando num objeto de idolatria. Aquele ouro foi derretido e eles fizeram um bezerro, irmãos, para adorar. Quer dizer, eles não, aqui é claro, abre-se um parênteses para dizer que eles não tinham a palavra completamente. A palavra, a orientação para a vida seria dada quando Moisés descesse ali do monte, mas eles tinham Arão. Mas o próprio Arão acabou, irmãos, já aceitando, né, abrir mão de servir a Deus apenas, servir a Jeová, que é o Deus, né, que deve ser adorado em espírito, e forjou e fabricou aquele bezerro de ouro. Quer dizer, a responsabilidade era do povo, mas é primeiro de Arão. Moisés desce do monte, fica muito chateado, e a história os irmãos já conhecem. Muitas vezes, irmãos, ao olharmos para a situação da igreja, agora trazendo para nós hoje, para a igreja hoje, né, nós podemos deduzir erroneamente que muitos estão seguindo os ensinos errados por ignorância somente, por ignorarem, melhor dizendo, o que é certo. Mas acontece que muitos pregadores, irmãos, e não vai aqui uma crítica pela crítica apenas, irmãos, é uma palavra, né, para trazer direcionamento para a nossa vida. Acontece que muitos pregadores estão oferecendo o que o povo quer ouvir. É por isso que, quando eu falo povo, eu digo todos nós, irmãos. Nós queremos ouvir que Deus vai nos abençoar, que tudo vai correr bem. Isso é bom e tem o seu momento de nós falarmos isso, com certeza, irmão, porque a Bíblia é um todo, né? Eu tenho que crer, né? Você tem que crer que se você tem uma entrevista de emprego essa semana, que Deus vai te abençoar, que vai ser uma bênção, que você vai conseguir. Eu tenho que crer que se você vai fazer uma cirurgia, que você vai enfrentar o desafio, o nosso Deus estará presente para te abençoar, com certeza, irmãos. Isso faz parte da vida cristã. Mas existe outro lado da moeda da vida cristã também. Quando o diagnóstico não é aquele que nós gostaríamos, quando a vaga que nós tantos almejávamos, nós não conseguimos, quando acontece algum infortúnio na nossa vida, o que nós fazemos com o nosso relacionamento com Deus? Ficamos decepcionados, abandonamos a igreja, abandonamos a Deus? Será que é isso que acontece? Né? Nós, claro que queremos ouvir só coisas boas. Acontece que muitas vezes, irmãos, as palavras não serão muito doces, assim como um remédio que às vezes é amargo, mas é que vai trazer a cura. Nós queremos cura, queremos prosperidade, cremos que Deus cura, Deus prospera, Deus abençoa. Você crê, meu irmão? Eu creio, com certeza. Tudo isso é importante, é bom e é necessário, mas isso não pode se constituir na essência do Evangelho. Não pode, irmãos. Muitos querem o Evangelho, essa frase foi cunhada, eu não sei por quem, mas é uma grande verdade. Muitos querem o Evangelho sem cruz, uma salvação sem Cristo, uma nova vida sem santificação pelo Espírito Santo, e um cristianismo sem a palavra de Deus. Eu falei muito em redes sociais aqui, né, e ainda vou comentar algumas coisas, mas você costuma ouvir mensagens aí, né, no YouTube, de várias origens, de vários estilos, de vários tipos, né?
Eu já prestei atenção nisso, que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, as mensagens, elas são mais voltadas para a autoajuda. Para a autoajuda, irmãos. Às vezes se lê um texto da palavra de Deus que serve como pretexto e o pregador nunca mais volta naquele texto, prega 1 hora e só usou o texto para dar, vamos dizer assim, suporte a um pensamento dele, que pode não ser necessariamente errado, né? Mas que não tem nada a ver com aquela palavra que foi lida, aquela palavra, irmãos. Vou repetir, por favor, né, para você pelo menos guardar uma parte do que eu falei aqui. Muitos querem o evangelho sem cruz, uma salvação sem Cristo, uma nova vida sem santificação e um cristianismo sem a palavra de Deus. Tem pessoas que são chamadas para evangelizar e gostam de evangelizar. Todos nós fomos chamados. O ID não é só para o pastor, não. Diga para o seu irmão assim: o ID é para você também, meu irmão. Que ID é esse, pastor? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, que evangelho é esse? Eu tenho falado muito isso aqui na igreja, irmãos. Quando nós vamos e pregamos, primeiro que antes do ide, né? Eu já preguei também sobre isso. Antes do ide, precisa ver o vinde. Vinde a mim. Ninguém pode ir se não foi a Cristo em primeiro lugar. E depois do vinde a mim e antes do ide, precisa haver o ficar em Jerusalém, que é, né, o simbolismo da unção do Espírito Santo, do preparo, do discipulado. Não é verdade? E quando nós conhecemos a Cristo, ficamos em Jerusalém, somos discipulados, aprendemos minimamente, né, a respeito das coisas de Deus, e nós começamos a demonstrar e falar do amor de Deus para as outras pessoas. A primeira frase que nós aprendemos sobre como devemos abordar as pessoas para evangelizarmos é: Jesus te ama. E é uma grande verdade. Só que é só parte da verdade. Dificilmente nós falamos Jesus te ama e se arrependa dos seus pecados. Dificilmente nós falamos de forma completa. Claro que o Jesus te ama abre tantas portas, não é verdade? Uma pessoa se sente amada por Deus, mas não pode ficar só no Jesus te ama. Tem que ir para a segunda parte. Você é um pecador, você precisa de Deus, Jesus te ama assim como você é, mas Ele quer transformar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados. Mas essa parte, arrependa-se dos seus pecados, a pessoa não quer ouvir, irmãos. Pecadores que deveriam ser desafiados, têm o seu ego massageado com todo tipo de mensagem de autoajuda, né? E não com mensagem da ajuda do alto. O homem não é um pobre coitado, irmãos. O homem é um pecador. O homem, por sua natureza, é inimigo de Deus. O homem, por sua natureza, tem prazer em pecar. Mas essa mensagem não atrai likes, não atrai seguidores. Essa mensagem não é uma mensagem espiritualmente correta, não é nem politicamente, biblicamente, parece que, sabe, não atrai ninguém, mas é a mais pura verdade, irmãos. Pessoas podem entrar, multidão pode afluir para dentro das igrejas, ouvir mensagens, ser abençoadas, conseguir um casamento, conseguir um emprego, né, sem nunca conhecerem a Cristo, irmãos. Porque a mensagem que salva é a mensagem da cruz, amém, irmãos? É o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E como o evangelho genuíno, eu digo, é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia, é o evangelho da bênção, mas é o evangelho também, né, da renúncia, é o evangelho da cruz. A Bíblia nos recomenda a lermos a respeito da lei do Senhor todos os dias, irmãos. Ela é o nosso alimento. Lá em Josué 1:8, né, um dos textos mais conhecidos de todos nós,
Deus falou para Josué assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Além de nós lermos a palavra de Deus, devemos estudá-la. João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Devemos julgar também qualquer ensino pelas escrituras, irmãos. E aqui está, o que eu citei de manhã com mais calma, a respeito dos bereanos. Os bereanos ouviam, mas eles quando chegavam em casa, eles iam conferir se aquilo que eles ouviam dos discípulos era realmente a palavra verdadeira. Vou ler novamente aqui Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres, estes de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, quer dizer, receberam, gostaram, foram abençoados com a palavra, mas eles examinavam a palavra todo dia para ver se as coisas eram assim mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? É bom nós termos acesso a mensagens, a pastores. Eu gosto, irmãos, eu gosto de ouvir mensagens, eu gosto de ouvir mensagens. Tem alguns pastores que eu realmente gosto de ouvir, faz bem para mim, me traz refrigério, me abençoa, me edifica. Tem uma gama de pregadores, sabe, nas redes sociais, que você pode ser grandemente abençoado. Só que tem também aqueles que estão pregando o evangelho completamente diferente. Então, o crivo é sempre a palavra de Deus, mas não é só um versículo, irmãos, porque eu posso pegar um versículo e dar margem a tantas heresias, irmãos. Um versículo ou a própria palavra, ela serve de vamos dizer assim, de margem para a criação de tantas seitas, irmãos, de tantas seitas que hoje estão completamente afastadas da palavra de Deus, irmãos. E a maioria dos fundadores das seitas um dia foram membros de uma igreja cristã. Não vou citar nomes aqui, mas você pode pesquisar essas seitas mais famosas, Se você for procurar a origem, é um grupo que discordou e que não fundou uma outra denominação, porque isso acaba, infelizmente, sendo uma coisa que acontece, mas aí foi uma outra denominação, com uma visão doutrinária um pouquinho diferente, como eu falei de manhã, tem denominação que o batismo tem que ser por imersão, que é num tanque, mas tem denominação que acha que o batismo tem que ser por imersão, mas tem que ser no rio, água corrente, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão, era o rio. Tem denominação que acha que pode batizar até na praia, tem uns que batizam até numa piscininha, numa piscina Tone, porque acha que o mais importante é a pessoa ser batizada em águas. Tem aquelas igrejas que nós respeitamos, que batizam só por aspersão, batizam só na cabeça. Essas são algumas diferenças doutrinárias que fizeram que surgissem algumas denominações. Tudo bem, são questões importantes, mas que não são, assim, vamos dizer, fundamentais para a salvação. Agora, o que nós estamos vendo hoje, irmãos, são grupos que estão se apartando completamente, do Evangelho, irmãos. Além de meditarmos na palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, para termos o conhecimento verdadeiro, nós devemos também, irmãos, ser praticantes da palavra de Deus. O que Tiago fala no capítulo 1, versículo 22? Sede praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A palavra também, irmãos, ela precisa preencher totalmente a nossa vida. A palavra, nós temos que ser vencidos pela palavra.
Quando uma pessoa fala assim, a palavra de Deus diz isso, mas eu penso isso outro, nós estamos querendo vencer a palavra. A palavra de Deus diz isso assim, assim, mas eu penso diferente. Nós estamos, talvez até de uma forma impensada, estamos dizendo que o nosso pensamento é mais verdadeiro do que aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Os sérios problemas que nós temos hoje, irmão, no meio do povo cristão de modo geral, são decorrentes da falta do conhecimento das Escrituras, conhecimento, né, verdadeiro das Escrituras Sagradas. Antigamente a gente dizia assim, antes, você vai lembrar, antes que é antigão também, né, Assembleano Raiz, né, antes, era, né, agora é Nova Vida. Antigamente você evangelizava alguém e você falava assim, pessoa foi evangelizado e tal, né? Você conheceu a pessoa no trem, na condução, você falava do amor de Deus e logo você dava um folheto, né? O crente antigamente tinha sempre um folheto dentro da bolsa. Tem muita gente hoje que é Nova Vida há mais de 10 anos, não sabe nem o endereço. Qual é o endereço da nossa igreja? Rua Gabriel Bernardes? Ah, obrigado. Aí você evangelizava uma pessoa na condução, na praça, na rua do mercado, e você, ou dava um folheto ou não, mas falava, sabe o que? Procure uma igreja mais perto da sua casa. Hoje é meio perigoso falar isso, irmãos. Não estamos apenas criticando pela crítica, irmãos. Hoje nós temos que falar, procure uma igreja mais perto da palavra de Deus, ainda que ela não fique tão perto da sua casa. Quem concorda aqui? Diga amém, amém, meus irmãos? Procure uma igreja que se aproxima o máximo da palavra de Deus, da palavra que é pregada, né? Hoje, infelizmente, nós temos que dizer, procure uma igreja que prega a palavra de Deus plenamente, ainda que não seja tão perto da sua casa. Hoje de manhã, uma irmãzinha, se eu não me engano o nome dela é Berenice, ela está na nossa igreja há, eu acho que uns 7 anos, eu estava um dia aqui na igreja de dia, a gente estava consertando a porta, aí ela passou ali em frente, ela perguntou, queria informação, eu sei que ela, aqui é a Nova Vida e tal, ela falou que conhece a Nova Vida, conheceu o Bispo McCarthy e tal, então ela entrou, aí convidamos ela para estar aqui no domingo e ela ficou, né? Ela e a filhinha, e a mamãe, uma senhorinha já bem de idade, e a filha dela, né? E hoje, quando terminou o culto, ela veio conversar comigo, pastor, não sei nem como dizer isso, eu já sei quem a pessoa vai falar. Eu morava aqui, mas agora a mamãe morreu há alguns anos, a mamãe não, acho que uma tia, o pai, morreu já há alguns anos e deixou uma casa lá em Jacarepaguá, lá acho que na Taquara, e aí negócio de família, aí a casa daqui ficou com o irmão e nós fomos morar lá na Taquara. Aí no meu coração, sabe o que eu pensei, irmãos? Perdi. Claro que é brincadeira, né? E eu orei por ela, agradeci esse tempo que ela esteve conosco e falei, tem uma nova vida lá na Taquara, mas de repente não vai ser muito fácil acesso para ela, né? Não sei exatamente, ela sabe onde é essa nova vida, mas se não for, vai ser uma outra, uma igreja que se pega a palavra com seriedade, né? Onde não se manipula as pessoas, onde a palavra é pregada, irmãos, sabe, com discernimento e sabedoria. Nós temos também o irmão, que era vizinho ali do Everaldo, a irmã Inês, né? Irmã Inês, ele foi da nossa igreja, irmão, esqueci o nome do marido, Everaldo.
Claudionor, né? Claudionor, eles foram daqui. Irmã Inês, ela foi mesmo na nossa igreja, depois saiu, depois voltou, mas uma pessoa muito, muito amada. E depois eles acabaram se mudando também lá para Jacarepaguá. Não sei o que Jacarepaguá tem, né? Lá para o lado da freguesia. Eu falei também que nós tínhamos uma nova vida lá na freguesia do pastor Roberto Azen, mas não ficava muito perto da casa dela. Encontraram uma igreja. O irmão Claudionor já foi no retiro dos homens, pediu para eu escrever uma cartinha, escrevi, né? E estão servindo a Deus. Então, igreja, né, a gente tem que ter sabedoria e pedir direção a Deus. De manhã também eu recebi uma outra família, né, que já foram daqui, depois, sabe, precisaram ir para outra igreja, mas o marido se batizou e de manhã veio falar: pastor, estamos orando porque está difícil a gente ir lá para outra igreja, estamos orando, de repente a gente vai ficar aqui congregando. Eu falei: empatou. Igreja é assim mesmo, irmãos, a gente tem que ter sabedoria. E eu sempre falo para a pessoa: tomar uma decisão de mudar de igreja não é só porque a pessoa ficou chateada, a pessoa ficou aborrecida, não, é algo que deve ser precedido de oração e direção, né? Principalmente a direção de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Já quase caminhando para o final. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos diz que a morte e a ressurreição de Cristo são os fundamentos da pregação da igreja. Em Atos 2,36, Pedro também nos diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, foi na primeira pregação do apóstolo Pedro, depois do descida do Espírito Santo, aquele Pedro medroso, aquele Pedro até covarde, né, porque ele negou que conhecia Jesus para não morrer, e agora, né, ele recebe a visitação e a plenitude do Espírito Santo, e a pregação, a primeira pregação depois da descida do Espírito Santo foi cheia de poder, e pensavam que os discípulos estavam embriagados. Pedro agora se levanta e falou: nós não estamos embriagados, o que vocês estão vendo é o que foi prometido, não é? Lá através do profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os moços, sobre todos. Por quê? Porque era 9 horas da manhã, hora terceira, né? E ficaram admirados de tão cedo assim, na parte da manhã, um grupo de pessoas malucas estavam ali falando em outras línguas e outros idiomas, pensaram que estavam embriagados. Não, nós não estamos, não, é o Espírito Santo. E a pregação de Pedro, irmãos, depois os irmãos leem, por favor, a pregação de Pedro em Atos 2, irmãos, foi uma pregação cristocêntrica. Pedro falou da promessa, Pedro falou das profecias, Pedro falou de Jesus, Pedro falou da morte, Pedro falou da ressurreição, Pedro pregou um evangelho que nós precisamos pregar sempre, irmãos. Ele não falou: venha para a igreja que você vai ser curado, venha para a igreja que você vai arrumar um bom casamento, venha para a igreja que você vai ficar rico, venha para a igreja que a sua vida vai ser um mar de rosas. Pedro não falou isso, irmãos. Entre outras coisas, ele falou: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando Paulo nos diz em Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho de quê, irmãos? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para enriquecer as pessoas, não, para as pessoas se darem bem, não, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Quantos já creram aqui no poder de Deus do Evangelho? Amém, irmãos? E no final, Paulo fala assim: o justo viverá pela fé. O cristianismo não deve ser apenas encarado como mais uma religião, irmãos. Existem muitas religiões, mas existem 3 grandes religiões no mundo, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E o cristianismo não é apenas, tem outras, né? Mas essas são as maiores. O cristianismo, irmãos, é a família de Deus, é a família da fé, é a família daqueles que foram justificados pela fé em Cristo. Não é um clube de pecadores,
mas sim a manifestação do poder de Deus para redimir, transformar, libertar, salvar as pessoas, amém, irmãos? Enquanto o dia da vinda do Senhor não chega, enquanto nós não somos chamados por Ele, Ele vai nos abençoando, Ele vai abrindo portas, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai provendo aquilo que é necessário para nós. Sem o evangelho da cruz, irmãos, os pecadores se sentem até bem dentro da igreja, até gostam do ambiente de um culto, mas isso não basta. Todos precisam ser constrangidos pelo amor de Deus, esse amor que nos revela que nós somos pecadores perdidos, irmãos. Vou repetir aqui, o evangelho tem que nos constranger, nós temos que ser incomodados. Tem cultos que nós vamos sair daqui, né, abatidos, não pela ignorância, né, das pessoas, por ter sido maltratado, né, por alguém, mas seremos abatidos pela palavra de Deus, que é a espada que penetra, que divide alma e espírito, juntas e medulas, amém, irmãos? E nós vamos sair daqui, queira Deus que em todos os cultos, né, entendendo que nós precisamos e dependemos de Deus a cada dia. Sem o evangelho da cruz não existe o verdadeiro cristianismo, apenas mais uma religião. Como profeta, nós aprendemos, irmãos, muito sobre isso e a solução para o analfabetismo bíblico. Lendo mais uma vez, aliás, agora Oséias 6:3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Uma pessoa, agora terminando mesmo, tá? Uma pessoa pode passar a vida toda sendo um bom membro de uma igreja, irmãos, sem jamais, essa é a parte que eu não gostaria de falar, mas é verdade, irmãos. Uma pessoa pode passar a vida toda sendo um bom membro de uma igreja, sem jamais ter sido alcançado pelo evangelho da cruz, porque não abriu seu coração para Cristo. Embora tenha sido abençoada, né? Tenha tido um relacionamento muito bom com as pessoas, mas se não formos transformados por Cristo, pelo evangelho da cruz, convencidos pelo Espírito Santo, então essa pessoa poderá ter ganhado o mundo todo, mas perdido a sua alma. Que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Feche seus olhos. Com seus olhos fechados, meu irmão, minha irmã, esse é o momento de nós meditarmos em tudo aquilo que nós ouvimos. Será que eu tenho compreendido o evangelho? Não é nós entendermos tudo, irmãos, toda a teologia, não. Tem coisas que nós não aprenderemos, tem coisas que Deus não revelou, mas aquilo que é a base para a nossa fé, né? Entendendo que Deus tem nos chamado para uma grande obra, que quando esta obra humana, né, que também é humana, mas é espiritual, terminar aqui, nós estaremos na eternidade com Ele, e que pode acontecer o que for, pode vir o que for, a tempestade, pode vir, sabe, os desafios, que o Senhor vai nos sustentar, e nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Você jovem, você adolescente, se apegue mais com Deus, se desligue daquilo que costuma nos atrapalhar, né? Aquilo que está trazendo uma separação entre você e Deus, talvez um pecado secreto, talvez pensamentos impróprios, práticas que não agradam a Deus. É momento de você se colocar, porque Deus, Ele está pronto a te ajudar, a te levantar se for o caso, a te perdoar se você se arrepender. Se você não conhece a Cristo ainda, saiba que o Senhor, Ele pode mudar a sua vida hoje, Ele pode transformar a sua vida hoje, Ele pode perdoar os seus pecados hoje. Se você está afastado do Evangelho, você precisa voltar com urgência.
Ah, porque eu me aborreci com a igreja, eu me aborreci com os irmãos, eu estou chateado. Nada disso, irmãos. Nada disso tem significância diante da grandiosidade, da grandeza do amor de Deus para conosco. Então, que nesta noite, todos nós nos posicionemos, irmãos, e que nós queiramos aprender mais, nos aproximar mais, queiramos servir mais a Deus de todo o nosso coração.